Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Pro front hoje conosco é a Lise Lemos, Lisiane Lemos, vou te chamar de Lise, tá, Lise? Por favor. Deve. Porque a Lise é uma figura que eu queria muito ter aqui. Imaginei que do tanto que é ocupada e cheia de funções na vida pudesse ser difícil conseguir essa agenda, mas a Lise como uma mulher que faz acontecer na área dela e como ícone, né, como única, reconheceu aqui também outra mulher fazendo seu trabalho e veio aqui me dar o prazer de conhecê-la melhor e a gente poder estar colocando a marca dessa mulher na rua, aqui pela Gamidia, pelo RH. Então, Lise, a primeira coisa eu quero te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui. Eu sei que tu vieste de viagem, né? Que tu tá aqui a duras penas. Direto do aeroporto. Direto do aeroporto, o que faz me sentir mais honrada de te receber na nossa sede aqui. E eu queria te apresentar brevemente, antes da gente abrir uma conversa amiga, porque esse é o propósito do que a gente vai fazer no RH. Então, a ideia é conhecer a Lise, né? Combinado. Mas eu não posso deixar de falar antes do que essa mulher é, das suas funções, da mulher funcional que tem aí na frente dessa marca pessoal. A Lise é uma executiva e gestora pública, atualmente secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma das pessoas que tem a função mais longa que eu já li. Graduada em Direito, fez especialização em Gestão de TI, em Inovação, Tecnologia e Diversidade. Tem formação executiva com foco em liderança e transformação digital. Construiu carreira sólida nas áreas de tecnologia, inovação e diversidade, com passagens por grandes empresas globais como Microsoft e Google. Não foi pouca coisa, né, Lise? Como a primeira e única secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, trabalha com foco em ampliação do acesso à tecnologia e conectividade, a redução das desigualdades digitais, capacitação tecnológica para populações vulneráveis e promoção de diversidade no setor de inovação. É reconhecida hoje na área, quando o assunto é diversidade na tecnologia, liderança feminina, o que é um orgulho para a gente sempre, pela representatividade. Inclusão racial no mercado corporativo, também uma bandeira. Ai, então, gente. Lise, antes ainda de levar essa Bill para casa. Não, porque eu ainda tenho um textinho que fiz para ti. Então, para abrir, eu quero te dizer o que a gente vai fazer hoje, tá? Porque, como eu te falei, a ideia do podcast ele não é para falar de trabalho, acho que isso está aí, né? A gente entra na internet, varrido por informações tuas incríveis, né? E isso é bárbaro, isso tem muito valor. Mas a gente acredita nesse projeto da Gamidia de que todos esses feitos eles não existiriam se não fosse a marca pessoal de quem está ali entregando o que tem, né? E ali tem muito de ti. Então, essa única e exclusiva secretária nacional, ela tem da onde? Com certeza. Né? Ela é de uma pessoa que colocou isso em primeiro lugar, que deu
prioridade para isso na vida, que se dedicou, que acreditou. Sim. Então, hoje, nós vamos falar, né, conversar com uma mulher que transformou transições em potência, vulnerabilidade em força e tecnologia, e a tecnologia, na verdade, como ferramenta de inclusão. De Pelotas ao cenário internacional, do direito às gigantes da tecnologia e do setor privado à construção de políticas públicas, sua trajetória não é apenas sobre carreira, mas sobre propósito. É verdade. Ela carrega na própria história a prova de que marca pessoal não nasce pronta. É construída com coragem, com valores inegociáveis e a decisão diária de ocupar espaços onde muitas vezes não esperavam vê-la. Hoje nós vamos mergulhar não apenas no que tu fazes, Lizzie, mas em quem tu escolheu te tornar ao longo do caminho. Bem-vinda ao Hora H. Não Amor. pode fazer a entrevistada chorar. Pode, aqui pode tudo. Ai, aqui que eu linda, tava Breno. chorando antes, porque Nossa. eu recebo gente muito especial e vocês, assim, eu fico impressionada com a capacidade humana de Não. realização e de trazer isso para o front, assim, para ser traduzido em marcas que não são CPFs, né, mas que são, no teu caso, hoje, representando o governo do Estado. Uma força, né, uma força que trabalha pelo... E é uma ótima entrada, povo. né, Ju? A gente começando, acho que essa introdução sempre, né, é o último ano de gestão e fica aquele gosto assim, será que deixou alguma marca? O que que construiu? Quem que eu vou ser a partir daqui? E eu acho que essa introdução mostra assim, tá, eu tô no caminho certo. Ainda tem tempo. Meu Deus, você tá começando. A gente começou antes falando da minha dificuldade, né, em ter o aproveitamento nas tecnologias que eu poderia, né, e acho que esse caminho tá muito claro no teu propósito, e é um caminho que precisa ser cursado. A gente está falando de uma pessoa, no meu caso, que tem acesso à tecnologia e muitas vezes não sei como aproveitar ela da melhor forma, né, tanto para o meu negócio quanto para minha pessoa. Então, acho que está muito, muito claro para mim isso no teu propósito. E aí eu quero começar te perguntando em que momento tu percebeu que a tua história pessoal ela fazia parte da tua marca, que não era algo separado da tua carreira. Nossa, essa é uma pergunta complexa, porque eu acho que eu nunca, no início eu não pensei intencionalmente na marca, estou construindo uma marca pessoal. Eu estou construindo uma história que seja melhor que a dos meus pais, que seja melhor que a dos meus avós e que consiga me levar mais longe. Acho que a gente está aqui falando na Gamídia muito de cenário corporativo. Primeiro eu queria sair de Pelotas, ponto. Eu sabia que o meu destino era em outro lugar. Eu falo desde muito cedo, o meu livro favorito é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Sempre foi. Eu sou uma criança leitora, eu não vejo série, não vejo filme. Ah, Elis, viu tal coisa? Não vi. Eu gosto de ler. Privilegiada, né? Sempre li. Sempre fui uma rata de biblioteca. E acho que ao longo do caminho a gente vai montando esse Lego, né, Ju? Que habilidade eu preciso para dar o próximo passo? O que eu preciso para fazer isso? Com quem que eu vou me conectar? E aí eu vi que isso tornou uma marca pessoal forte, é como eu quero ser conhecida e como que esse legado vai permanecer, né? Qual é o impacto que a gente vai fazendo. Mas a intencionalidade de marca, ela veio talvez quando eu virei gerente na Microsoft, que eu vi, olha, tem alguma coisa diferente aqui de ser a única nesses espaços. Eu acho que eu posso progredir e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas muito como exemplo. Porque acho que eu vi assim, quando eu vejo duas mulheres num podcast, quando eu vejo uma mulher liderando no mercado super masculinizado, eu vejo, cara, eu posso sentar nesse lugar. Eu posso sentar nessa cadeira. O que eu preciso fazer? E aí, para mim, na vida é um caminho de duas vias. Eu inspirando outras pessoas e sendo inspirada por outras. Ai, que legal. Só que tu falou agora sobre olhar para os espaços e ver que pode, né? E eu acho que esse é o nossa grande chave de virada, assim, o ponto de virada, sabe? E aí, como é que a gente entende que isso é possível vendo gente fazer? Vendo gente, e no nosso caso, eu tenho falado muito nos últimos dias sobre vulnerabilidade. Ontem eu estava com um grupo de estudantes que eu fui dar uma aula, e eles ficaram muito fascinados que eu falo abertamente sobre meu diagnóstico de depressão e ansiedade. Eu fui diagnosticado com 17, 18 anos e eu falo isso. Eu sou uma executiva de alta performance que é diagnosticada, agora eu não estou medicada, porque o meu médico acha que não precisa, mas eu acho importante trazer isso. Porque a gente constrói aquela imagem do super-herói também. Ah, é Ju incrível, né? Mãe, ela corre, ela faz tudo, ela tem um negócio, ela nunca sofre, ela aguenta tudo. Calma, gente. A gente é humano. A gente falou que trocou, eu tava com o dedo quebrado antes, agora
e eu gosto de... Para mim, a marca é isso, as pessoas entenderem que eu tenho dias bons, que eu tenho dias ruins, que a minha preocupação prioritária é sempre a minha família, que eu respeito essas questões de saúde mental e eu quero que essa seja a minha marca, assim, senão a gente constrói, todo mundo é super-herói e joga tudo em cima dela que ela resolve. Sim. Como é que tu traz a questão do valor de família e Pelotas mesmo, a tua origem de pelotense, para a tua função pública hoje? Eu acho que primeiro, tem várias nuances aí. Pelotas é onde eu recarrego a minha bateria, como se fosse um carro elétrico. Tá muito ruim, eu vou lá. Eu passei o carnaval inteiro imersa. Eu falei de criança, eu tenho 7 afilhados, todos moram lá, eu tenho uma casa lá, meus pais ainda moram lá. E acho que Pelotas lembra quem eu sou. Antes de ser a secretária de Estado, antes de ser a Elisiane do Google, eu sou a Lise, eu sou a neta, a prima e todas essas coisas. Acho que quando a gente vai de política pública, para mim é um grande laboratório de realidade. Porque mesmo que eu esteja numa classe A mais, né, falando de renda, falando múltiplas línguas e trabalhando, tem parte da minha família que ainda está no CadÚnico, que ainda usa os serviços públicos, que é o público-alvo da política que eu faço. Então, o que vai utilizar o Todo Jovem na Escola, os subsídios que a gente dá enquanto governo? Eu vou e pergunto, essa informação chegou até ti? Isso como é que está funcionando? Como que a gente pode fazer melhor? Sabia que tem um laboratório que a gente está criando? Então, tem essa proximidade que me permite estudar o público-alvo ao mesmo tempo. Família, eu amo vocês, mas às vezes vocês são meio cobaia. Do que a gente está fazendo. E também de ter um feedback contrário. Olha, essa informação não chegou, o que vocês estão fazendo é muito ruim. E eles têm essa honestidade de me dizer se eu estou fazendo meu trabalho bem ou mal. Também nesses últimos anos, desde que eu voltei, para mim foi meio que fazer as pazes... Não, desde a pandemia, fazer as pazes com o meu passado. A minha infância e a minha adolescência, elas foi muito traumática. Muito no sentido de... Eu sempre estudei em espaços onde eu era a única pessoa preta. E isso te traz um dano quando se faz parte de uma população vulnerabilizada, de ser o diferente, de ter o cabelo diferente, comportamento diferente, uma cultura diferente, e de sofrer o racismo que ele é estrutural, às vezes ele é institucional. E eu disse, Ju, que eu só voltava morta. Na verdade, quem me viu antes da pandemia, eu só voltava morta, e eu sou uma piadista por natureza. Num carro de bombeiro ia ser um belo evento, e eu queria uma avenida bem grande com o meu nome. Era o único jeito que eu ia voltar. E na pandemia eu fiquei presa lá dentro e tive que ressignificar essa relação. Então, para mim, agora, Pelotas me trouxe essa nova fase. Foi a época que eu fui mais feliz no Google, foi onde eu recebi a proposta para ser secretária de Estado e é onde eu volto quase todo final de semana para essas coisas simples que me nutrem que o dinheiro não pode comprar. Te reabastecer. Me divertir. Tu sabe que eu tô lendo, por acaso, o manual antirracista da Djamila, e ela fala disso, né? Ela fala de que ela descobriu que existia quando ela foi pra escola. E se viu única. A escola eu acho assim, eu falo que não existe uma competição de dor. Não dá pra dizer, a dor da pessoa gorda é maior do que a da pessoa negra, que é maior do que a pessoa com deficiência. Porque isso não é uma competição que cada um sente de um jeito. Mas são nesses ambientes que tu te depara. Eu falo no meu primeiro TEDx de quando eu não fui convidada para um aniversário por causa da minha cor, de quando na adolescência eu me senti excluída. E a Thaís Araújo se sentia. Então, né, licença poética. Porque ninguém te convida para um date. Quando vai fazer uma prova de estágio, ninguém parece contigo. Então a sociedade, né, te desloca, te coloca naquele lugar. E acho que falou um pouco nessa introdução. Para mim foi muito como é que eu vou tornar isso uma potência e como é que eu vou desfazer o jeito que a sociedade entende isso. E não só para mim. Eu acho que hoje muito da minha militância é para os grupos que eu pertenço, de mulheres e de pessoas negras, mas para mães, para mulheres que estão na menopausa que a gente falou, para mulheres idosas, para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, eu entro em espaços que eu posso trazer mensagens que esses grupos não podem estar. Então, às vezes, chegar no hotel e falar, essa rampa tá muito inclinada, uma pessoa cadeirante não vai subir esse negócio. E aí o cara ficou me olhando assim, por que isso é relevante para ti? Porque eu tô aqui como hóspede e tenho um poder de opinar. Então, a minha vida é muito de pensar como eu posso transformar positivamente os espaços sem embate. Ainda que eu seja uma filha de orixá de guerra, eu prefiro pelo diálogo resolver as coisas. É uma coisa de estar atenta, né? De estar atenta nos ambientes que tu está circulando e as vulnerabilidades das pessoas nas quais tu te reconhece. Porque Sim. a gente traz muitas, né, enquanto mulher. E tu traz mais ainda, considerando que és uma única secretária. Nós vamos trazer muito esse negócio. Muitos Eu gostei, única e exclusiva eu secretária adoro. A única de inclusão digital que de tem. inclusão digital negra. Eu sou a segunda mulher negra na história do Rio Grande do Sul. A primeira foi a Márcia Santana, que foi a secretária na pasta das mulheres.
E foi um dos motivos de eu aceitar o convite do governador. Eu acho que as pessoas reconhecerem, eu escuto muito, agora eu tenho fé no setor público. Isso já é um ambiente extremamente complexo. Muita gente falando que pensa num movimento de carreira semelhante ao meu, que nunca tinha pensado antes em sair do setor privado, vir e ter essa experiência. E acho que essa questão de sentar na cadeira, assim, quando eu olho as fotos e vejo, cara, estou fazendo história no estado onde eu nasci. E as iniciativas que a gente faz mesmo para transformar, que às vezes a gente não comunica, que é um dos desafios que a gente tem, como é que tu comunica algo para 11 milhões de pessoas da forma que elas entendem, mas eu tenho certeza que esse legado vai além de quando terminar o termo. É que eu já tô nesse clima, assim, que eu tenho que assimilar, que é o último ano, que eu tenho que entender que agora a gente já começa a dar fechamento, continuidade em algumas coisas e fechamento em outras. Tu decidiu experimentar de muitas fontes estrategicamente ou tu foi On the fluindo? flight. Depende da fase. Eu sou uma pessoa muito atenta a planejamento e eu gosto muito de escutar os sinais que o mercado, que a sociedade te dá. Então, eu falei, sou uma pessoa leitora. Então, todos os dias agora o meu agente de inteligência artificial me manda 3 notícias que ele acha relevante para eu entender o que está acontecendo no mercado. E eu vi alguns movimentos no ambiente corporativo que as áreas de diversidade e inclusão iam ter um declínio. Então, eu sabia que ia ter algum efeito na minha carreira e eu ia ter que fazer um movimento. Eu ia voltar para vendas ou eu ia sair. Na verdade, meu plano era morar nos Estados Unidos, até o governador me chamar. E eu penso sobre essa ótica de marca que ter uma experiência plural e fazer esses muitos únicos, eu falo assim, você não conhece ninguém, e eu sei porque eu pesquisei bastante, que trabalhou no terceiro setor, porque eu fiz isso no início, morou no continente africano, trabalhou na Microsoft, foi executivo na Microsoft, trabalhou no Google e foi secretário de Estado com menos de 35 anos. Não tem. Então, é uma marca, assim, que eu... Tudo é chocante. É chocante. São muitas vidas minhas em amigas pensam 36 assim, anos. Quantos anos tem mesmo? Exato. É 36 esse ano. Segundo meu afilhado, eu tô muito velha, porque eu tô mais perto dos Tu 40 do tá que dos muito 30. velha pelo que tu fez. Ele gritou, tu é muito... Dinda, fizeste. como tu é velha! Tu tá mais perto dos 40 do que dos 30. Então, essa multiplicidade me dá recursos e habilidades que nenhuma outra pessoa tem e talvez me dê mais flexibilidade de escolha no que eu quero fazer daqui pra frente. Mas essa essência, tu entende que essa Eu acho que é uma necessidade essência de loucura. Eu tenho 3 pilares na vida que acho que me nutrem. Primeiro, eu tenho uma curiosidade intelectual que é meio surreal. Então, quando eu olhei assim já a intro da H-Mídia que a gente tava falando, eu fiquei, onde que fica esse em Porto Alegre? Esse é perto da minha casa? Olha, esse tem LED, esse não tem. Como é que será que monta esse negócio? Como é que projeta no computador? Eu sou a única pessoa que vai pro Planeta Atlântida e fica pensando na montagem das placas de LED, entendeu? Quem é que faz isso? Quem é que desenha esse negócio? Então, a minha curiosidade intelectual oba, é muito grande. Olha que massa. Isso. Depois eu optei na vida por, e eu posso escolher, que bom, né? Trabalhar com pessoas que eu acho que são mais inteligentes do que eu. Eu tenho que trabalhar com alguém que eu acho assim, meu Deus, eu vou aprender com essa pessoa. Senão, eu fico em casa e tá tranquilo. E o último é minha família tem que estar feliz, tem que estar bem cuidada e tem que estar com saúde. Se esse pilar estiver ruim, eu largo tudo, como eu já larguei várias vezes. Meu chefe sabe, meus chefes sempre souberam. Se algum parente meu próximo ficar doente, eu vou dizer, gente, estou indo resolver isso, depois eu vou resolver. Então, acho que são essas coisas que me movem no dia a dia. Família sempre antes de tudo, e aí as outras coisas a gente vai construindo. Então eu tô sempre falando, qual é a próxima confusão que eu vou arranjar? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Só que eu amei essa tua resposta, porque isso diz muito sobre se tu vai tentar entender o teu trajeto, se eu vou tentar de fora entender o teu trajeto, fica muito claro quando tu traz que os teus 3 pilares eles não têm a ver com os negócios. Não. Olha que importante Porque isso, negócio tu é acaba negócio. reverberando, É. seja onde o cenário que tu escolher estar, tu acaba reverberando aquilo que é pilar teu humano, que é teu. Que é o que a gente falou toda empresa tem uma pessoa. O que é importante pra ti? É isso? É os teus filhos, é o esporte todo dia, é a realização na tua profissão e tu aprender alguma coisa. E eu acho que o que a gente se formou não é o que a gente vai fazer até o final da vida, porque as coisas vão se renovando e te permite dizer assim, não, isso encaixa em tudo que faz sentido pra mim. Então eu vou aceitar esse desafio. Isso não encaixa, não tem a ver com os meus valores, eu não vou fazer.
Então, essas escolhas agora, e é importante também situar isso. Agora eu posso fazer isso, porque nesse de carreira a gente tem conta para pagar e não tem Sim. muito o que escolher. Então, daqui para frente, é isso que vai me basear e eu acho que sempre contribuir com a sociedade de certa forma. O que eu posso ensinar para o outro? Eu acho que a gente sempre sabe alguma coisa que o outro não sabe. O que eu posso ensinar para ele que faz Estar a sentido? serviço, né? De alguma Mas forma. profissionalmente, nessa mesma aula que eu dei, uma menina falou assim: a tua mente é muito comercial. Eu falei, sim, meu anjo, eu fui vendedora há 10 anos. A minha mente, ela pensa desse jeito. Ah, qual vai ser o impacto socioeconômico? Como é que nós vamos bater cota? Qual é o objetivo que eu tenho? Eu acho que todo mundo é vendedor. A minha mente funciona desse jeito, mas vendedora não. Que legal. Lizzie, deixa eu entender, assim, falando na construção da tua marca, enfim, dessa que reverberou nos teus negócios e que foram sempre foi bem sucedida. Nem O que sempre. tu... eu quero saber do nem sempre. Porque a gente, né, Nem sempre. os caminhos, eles são tortuosos A gente sempre, conta né? sempre o que a gente ganha, que a Claro, gente perde. quem tá de fora sempre vê a reta, né? É. A reta no objetivo, mas a gente sabe que a coisa funciona assim. Mas o que tu decidiu nesse caminho não esconder? Que tu fez questão e tu falou de vulnerabilidade em algum momento ali, e a gente vai entrar um pouco nisso, porque eu li sobre a tua questão de ansiedade e até me identifiquei muito, porque tive episódios também, e como a gente se sente nesse momento, a primeira vez que tu vive aquilo, a gente pensa que fraca, né? E aí, pra gente romper essa barreira e poder colocar isso pra fora, a gente sabe que não é bem assim, né? E Que criar é espaços seguros que enfrentar as pessoas mesmo. possam falar isso. Exatamente. Esse eu imagino que tenha sido um deles, mas o que tu decidiu não esconder na tua trajetória, deliberadamente, assim, isso eu vou levar comigo e vai ser parte da minha história contada. Bati e o Antônio quer me matar. Não vou mais bater. Agora que eu me lembrei. A pessoa Que eu que se tô assim, expressa. não, eu não tô bem hoje, tá? Algumas pessoas tomam isso como uma palavra ofensiva, mas eu gosto de olhar o copo meio cheio. Eu não escondo a minha ambição. Eu não escondo o que eu quero. Quando eu queria ir para São Paulo, ser trainee de uma empresa, eu contava para toda e qualquer pessoa que eu queria trabalhar numa multinacional, que eu queria trabalhar em vendas, que eu queria morar em São Paulo. Quando eu queria ser promovida, até o seu Geraldo, que era faxineiro da Microsoft, sabia que eu queria ser executiva de contas em consultoria. Quando eu fui para o Google e a gente teve um imbróglio lá e deu problema no meu cargo, eu falei, esse aqui eu não quero. Eu vim para cá para fazer isso aqui. Então nós vamos tentar arranjar esse negócio. E acho que ser vocal no que eu quero da vida. Claro que não vai sair, né? Quer sair do emprego e vai falar, oi, chefe, quero ir embora. Mas eu acho que essa ambição, eu sempre quero mais. E eu não escondo que eu quero mais. Eu também não escondo que eu gosto de dinheiro, porque dinheiro dá experiências felizes para quem a gente ama. Ponto. Adoro levar minha família para viajar, adoro eu viajar, tenho um probleminha com bolsas e sapatos, mas agora eu trabalho no setor público, não dá para ter mais. Mas acho que essa ambição eu nunca escondi. E aí, por esse outro lado ruim, essa da vulnerabilidade. Então, quando eu entrei no governo e o primeiro mês foi horrível, porque era uma experiência muito ruim de ter que me provar e dar carteiraço com um negócio que eu odeio, eu entrei na sala do governador e falei, Eduardo, desse jeito não dá. Não foi isso que eu vim fazer aqui. Como é que nós vamos resolver esse negócio? Então, acho que esse ser vocal pro bem e pro mal é algo que... E desde criança, né? Porque se for perguntar pros meus pais, vão dizer, ela é sempre parecida, todas as fotos. Subia no palco, sempre no meio, falando primeiro, e sempre muito, eu acho, Ju, muito preparada. Eu não... em qualquer lugar, eu não entro pra perder. Eu vou, assim, vou chegar no ambiente mesmo que rápido. Eu vou ler todo mundo que tá, vou posicionar o que eu quero entrar, o que eu quero sair, qual é a finalidade que eu vou fazer. Porque talvez seja a primeira e única chance que eu tenho de entrar naquele lugar. Então eu não posso errar. Da onde vem isso? Essa força? Eu acho que das mulheres da minha família. Meu pai ficaria muito sentido, mas ele tem. É que a força do meu pai é mais silenciosa, ele é um cara mais calmo. Mas acho que essa mulherada, eu fico pensando assim, diferente de todas as outras pessoas negras, eu não sou a primeira a ir pra faculdade. Fala assim, minha avó fez faculdade de pedagogia, minha avó materna, a minha mãe tem 2 PhDs, então o sarrafo é alto. E a minha avó paterna veio de Pinheiro Machado, viúva, com 4 filhos, 5 filhos na verdade, um faleceu, e teve que conquistar em Pelotas e construir esse futuro para formar todos os filhos e os sobrinhos que vieram morar com ela. Então essa coisa assim, que às vezes pode ser até meio prejudicial da gente encarar e ser a mulher que resolve tudo, mas eu nunca duvidei que eu seria capaz de fazer as coisas.
E eu também, não só que eu seria capaz, mas que se eu não ganhei, alguma coisa eu vou aprender com aquele negócio. Então, vamos ao exemplo. Eu fui morar em Moçambique, tava mexendo no celular, caí num bueiro na rua, fraturei a perna, quase perdi a perna. Eu pude olhar isso e dizer, meu Deus, meu mundo acabou, que horrível. Hoje eu vejo, se eu não tivesse feito isso, eu não estava aqui sentada contigo hoje. Então, sempre que, para entrar no Google, eu fiz 10 processos seletivos. Para virar trainee na Microsoft, eu fiz 33 processos. Uma porta se fechou, alguma coisa eu vou aprender, alguma coisa para frente vai acontecer. Então, acho que essa força, talvez ancestral, né, que a gente tem mais anos escravizado do que livre, é o que me dá esse combustível. Não, vai dar certo. Não, tu vem de um ambiente que tem, que te traz motivos para acreditar, né? Isso é uma coisa bárbara que Sometimes. que as mulheres Às da tua vezes. família. Às vezes. Mas me conta dessa queda no bueiro, o que tu traz do bueiro que tá aqui hoje, que tá... Não mexa no celular e ande na rua. Essa é a primeira. Como é que é? Watch your step. Não mexa no celular. Agora tem que parar e mexer. Mas me ensinou muito sobre esse tempo de pausa, que é o que talvez a gente vai aprender com os dedos quebrados. Eu fiquei, acho que umas 4 semanas sem poder descer a escada. Eu ia só no hospital 2 vezes na semana para fazer raspagem. Me ensinou a me conectar à distância com as pessoas, que a minha família estava no Brasil, a 5 horas de distância. E aí, quando eu voltei, eu fiquei, sei lá, 2 semanas no Brasil tomando medicação e me curei. E aí, uma semana depois, veio o processo seletivo da Microsoft e, sei lá, 3 semanas depois eu estava mudando para São Paulo. Então, tudo tem a sua razão. E aí, quando a gente fala de saúde mental, talvez seja isso. Qual é a razão dos meus 3 burnouts? Primeiro é que eu não tenho quarto. E depois para ensinar para as pessoas, gente, não façam o que eu fiz, né? Vamos respeitar o limite. Quando o teu corpo diz isso, vamos dar uma parada, né? Tem Vamos sinais, escutar os né? sinais. Haverão sinais. Como é que foi? Porque eu começo te apresentando a Liz aqui, né? Começo apresentando. Eu até cometi um ato falho inicialmente quando eu fui escrever sobre ela. Eu botei formada em marketing, Não. porque a gente acha que é uma coisa quase óbvia. E não, é em direito. Na escola da vida do marketing. Na escola da vida do marketing, maravilhosa. E que está muito em ti, a gente vê na tua narrativa, assim, que tem em ti, né? A questão do marketing nasceu da venda, né? Então, é tudo por ali. E tu tem essa coisa no teu sangue, né? Mas tu faz essa transição do direito. Me fala dessas implicações, porque tem enfrentamentos aí, né? Primeiro, tu estudou Eu estudei para realizar uma coisa para e fez a migração. ser educador em direitos humanos. Eu sou paz e amor, todo mundo, meu Deus, trabalhava em ONG. Onde é que tu sofreu resistência? Seja interna, seja externa, nessa mudança? Acho que no final, né? Eu já terminei a faculdade sabendo que não era aquilo que eu queria. Então, diferente dos meus colegas que são concurseiros, eu respeito muito, mas eu já sabia que não era para mim. E acho que talvez desse ambiente, né, que era um ambiente não excludente, mas não includente. Então, eu sou de uma era pré-ações afirmativas, eram 3 pessoas negras em 6 turmas, nos 6 anos que eu fiquei na faculdade de Direito. Então, o ambiente, o meu sonho de início de faculdade era ser a primeira mulher negra diretora da faculdade de Direito em Pelotas. Não tenho mais esse sonho, tô em paz com os meus sonhos. Mas acho que a resistência do mercado a entender que um advogado pode trabalhar com tecnologia, acho que anos depois, agora, para mim, né, todo profissional será um profissional de tecnologia. E é por isso que a gente trabalha com inclusão digital. Acho que interna da minha família, não dos meus pais, mas de outros parentes. Por que não faz um concurso, uma estabilidade? Porque eu sou de uma família de servidores públicos. Então, romper isso tem uma resistência. E acho que essa também de ser uma mulher, uma menina interiorana e ir para a cidade grande, tentar conquistar e fazer essa transição. Então, a Microsoft me foi uma vendedora, né? Eu fiz voluntariado e trabalhei numa ONG com estratégia de venda, mas lá que atendendo, sei lá, a minha primeira carteira tinha 350 clientes, eu acho. Em escala, vendendo produtos de 200 mil reais pelo telefone, tentando convencer. Talvez seja um pouco do meu trauma, que eu odeio o telefone. Porque eu ficava no telefone o dia inteiro tentando convencer alguém a comprar um negócio de 200 mil reais. No mínimo. Então, acho que essas resistências. E para mim é sempre essa coisa não dita, que é tu chegar num ambiente e perguntar, tá, mas vocês tiveram outra funcionária que veio do Rio Grande do Sul? Não, a gente nunca teve. Vocês tiveram outra mulher aqui? Tem poucos, tem uma e outra, mas na área técnica não tem muito. Tá, e pessoa negra? Aí, tipo, não. E é muito o que foi o início que eu falei, o que a gente vai fazer com isso?
Você pode se sentir privilegiado, e meu Deus, eu sou a primeira aqui, que legal. Uma das primeiras, eu gosto de uma das primeiras, porque primeira a gente não garante. Eu posso ficar sozinha ali, ou eu posso movimentar para que mais pessoas consigam ultrapassar essa barreira. E é esse caminho que eu acho que eu sempre escolho, talvez de desbravar. E eu gosto muito, né, de ser a primeira, mas não a única. Então, para mim, a maior métrica de sucesso que tu pode ter em qualquer empresa é formar um bom sucessor. É saber, se eu for embora, esse negócio vai sobreviver sem mim? Então, acho que foi muito isso que eu fiz na carreira corporativa. Como é que eu posso fazer essa empresa melhor? Como é que eu posso trazer mais pessoas? Como é que eu posso formar mais sucessores? Como é que as pessoas podem se inspirar e trilhar esses caminhos a partir da minha trajetória? Tu abriste essas duas, digamos, esses dois objetivos dentro da secretaria, porque ele é de inclusão digital, mas ele também virou, ou não sei se ele já era, ou isso foi trazido por ti, ele também virou inclusão racial. Ele tem, isso foi obra do governador. Porque na minha decisão e essas decisões de carreira, e a gente falando aqui, eu tinha decidido que eu não queria mais trabalhar com diversidade. Em 2022, 2023, eu comecei. Existem vários tipos de vistos americanos, tem um que chama habilidades extraordinárias. Então, prova por A mais B, que vai ser um talento relevante dentro do país, e eu estava aplicando para esse visto, para trabalhar com tecnologia. E aí, quando ele veio conversar comigo, ele disse, a gente chegou, eu falei, olha, Eduardo, eu quero trabalhar com tecnologia, não quero mais trabalhar com inclusão, mas eu não posso perder tudo que tu sabe. Porque eu estava fazendo isso no Google. Tá bom, então vamos encontrar um meio do caminho. Por isso que ela chama apoio à política de equidade, porque a pasta de diversidade fica nos direitos humanos, eu não queria fazer isso como pauta principal, porque eu acho que eu posso contribuir mais ensinando sobre tecnologia para todas as pessoas do jeito que elas aprendem. Mas o que a gente viu no meio do caminho? Que para fazer tecnologia, eu preciso que as pessoas tenham acesso, que elas não passem fome e frio, que elas tenham casa, que elas façam política pública, e por isso a gente faz inclusão social e racial. E a questão de formação antirracista foi porque eu fiz isso no Google, com alta liderança. Os meus primeiros meses de governo foram muito ruins quando eu falo de racismo institucional, e aí meu chefe disse, tá, e o que nós vamos fazer sobre isso? Aí eu vi a chance. A tua pauta. E aí eu falei, dá pra mim aqui que nós vamos resolver. Mas eu acho que aproveitar a oportunidade, eu falei, pra mim, igualdade de verdade, treinamento só vai valer quando a alta liderança fizer, e aí a gente vai cascateando, até porque a gente tá num ambiente super hierárquico. Porque educação, né? Ou seja, eu falei, chefe, o primeiro treinamento tem que ser contigo, tem que participar a manhã inteira, não pode mexer no celular e tem que fazer pergunta. E isso eu não posso reclamar, deu muito certo. E a gente foi descendo em todos os níveis, então a gente se tornou o primeiro estado a fazer formação de racista para os 4 primeiros níveis, com uma turma especial para forças de segurança. Então, assim, conseguir a colaboração dos meus colegas de entender a importância disso num estado, porque é muito... Um estado que tem uma população minoritária que se autodeclara negra, fazer um treinamento antirracista, dá um exemplo para estados que têm uma população muito maior do que a nossa, fazer também. Se eles fizeram, por que eu não vou fazer? Então, acho que foi um marco histórico, assim, que eu me orgulho muito que a gente conseguiu fazer. Não, lendo as tuas coisas, desperta tanta curiosidade relacionada à forma como tu compôs as tuas bandeiras ali dentro daquele trabalho. Porque tu és uma mulher, quando a gente te descreve ali, a gente vai citando, né? Tu és uma pessoa com uma formação incrível. Aí tu tem uma experiência de trabalho que te traz uma narrativa muito peculiar, né? Ouvi isso de RP, eu tô legal mesmo. E aí tu traz a questão racial, porque tu é uma mulher negra nesse lugar. E sempre serei. E aí tu fala da inclusão digital, que é um tema muito contemporâneo e que a gente tem realmente uma dificuldade imensa em várias camadas. A gente não está falando só da camada com menos acesso, a gente está falando de uma forma geral. E aí, quando eu olho tudo isso, eu fiquei pensando como é que o teu dia a dia se dá, quando tu tem que trabalhar, tu tem uma função lá, mas tu tem tantas outras necessidades basais misturadas, que são todas essas que eu te falei, né? São todos esses direitos. E aí eu vou tomar a liberdade, como a pessoa que está conversando contigo, de dizer que tem tudo a ver tu ter feito direito, Lizzy. Tem tudo a ver, né? Eu fui lendo a história e correndo assim, pensando, mas faz muito sentido uma pessoa estudar sobre
o direito, E o meu trabalho de conclusão de os curso direitos e deveres, né? foi sobre políticas de ações afirmativas. Então, quando discuti toda a construção da igualdade, como se faz política, sem nunca ter pensado. As minhas amigas, quando eu sentei na cadeira, elas falaram, parece que a vida te talhou para sentar nessa cadeira. Eu falei, eu sou uma pessoa de muita fé, então todo mundo sabe que eu professo religião de matriz africana, então eu acho que o orixá me coloca no lugar certo na hora certa e que talvez eu não vá entender. Assim como eu falo assim, enquanto for a missão, e eu acordo todo dia e rezo, me dá a sabedoria para eu cumprir a missão que vocês me deram. É isso. Porque eu também fico pensando, Ju, morei em São Paulo 10 anos, até o governador me trazer de volta. Eu tá aqui na enchente. Foi muito surreal. Num governo que tem o maior número de mulheres na história, no primeiro governador reeleito LGBTQIA+, para a gente ajudar esse povo no maior desastre climático de todos os tempos. E poder dizer isso, não, a gente largou tudo de inclusão digital e foi se preocupar com produtos de limpeza, cobertor, filtro de água, e tudo bem, entendeu? Então eu acho que na vida, assim, vai meio que essa construção. A coisa... E ela literalmente, desde que foi na Microsoft, ela meio que cai no meu colo. Porque a vaga na Microsoft foi um conhecido meu que disse, tem um fulano lá que tá contratando, eu acho que é a tua cara. A do Google, a recrutadora me ligou. E a do governador, ele me ligou. Eu tava tranquila em casa, feliz, contente. Então eu acho que a vida, ela vai montando essas coisas. Por isso que todo mundo pergunta, o que vai fazer depois? Eu falei, não sei. Vai aparecer. O direito eu já achei, tá? Me fala o que Google e Microsoft contribuíram na tua narrativa, assim, enquanto a mulher que ocupa o que tu está ocupando hoje. Eu acho que esse exemplo, assim, de missão. O meu mantra na vida é, tecnologia é para todo mundo e eu vou te provar. Porque todo dia alguém senta na minha frente e diz, eu sou um dinossauro. Tem um colega meu que fala, eu sou um dinossauro tecnológico. Não foi o que me disse? Né? Minha filha, mas tu usa esse celular, se usa o algoritmo para fazer alguma coisa, você já tem. Então, eu acho que o Google e a Microsoft, eles me deram bagagem, claro, para construir tecnicamente o que eu gosto. E eu sou muito nerd do tipo de ficar programando a gente no carnaval. Mas de simplificar para as pessoas e conseguir ser esse elo de tradução. Eu sempre falo, a minha fortaleza como pessoa e talvez como marca é que eu sou uma tradutora, uma conectora de mundos. Se eu me soltar no meio da Restinga, no meio da Estado Maior, ou lá na IAP, numa escola de samba, eu vou falar de igual para igual, porque a minha família é super envolvida com carnaval. Se eu me soltar num Fórum Econômico Mundial em Davos, com grandes líderes corporativos, com presidente de empresa, eu vou conversar de igual para igual. Então, eu acho que essas empresas me deram essa bagagem para conseguir transitar em diferentes mundos e te mostrar, sendo uma executiva, olha, é assim que usa inteligência artificial, para mostrar para o idoso que mora lá em Forquilinha, é assim que a gente faz esse negócio, para ensinar através do rádio. Então, foi me dando essa bagagem para, eu acho que é isso, ser um conector entre um tradutor de diferentes mundos, que eu falo isso para meus alunos. O que tu viu na vida que te fez escolher essa como bandeira, a questão da tecnologia e do acesso? Porque ela mudou a minha vida. E eu quero que ela mude das outras pessoas. Me conta disso. Foi a tecnologia que me tirou de uma cidade de 400 mil habitantes para trabalhar numa das maiores empresas do mundo. Eu não conheci o meu chefe, eu tinha ido pouquíssimas vezes a São Paulo. Eu fiz a entrevista toda online e eles me levaram no presencial na última. Foi ela que me deu um salário que eu ganhava um auxílio de R$275 no continente africano para ganhar R$8.000 como trainee. E foi ela que me levou para o continente africano, porque eu fiz meu processo seletivo todo online. Então eu assimilava isso. Se foi a tecnologia que transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, ela pode transformar a vida de todo mundo. Só que você tem que saber mexer no negócio, tem que ter coragem, e a gente só faz isso testando. Então acho que é esse o motor. Eu quero que as pessoas conquistem autonomia para transformar suas próprias vidas. Ai, que lindo. Tecnologia é para todo mundo? Não, ela consegue falar de tecnologia e trazer emoção para o negócio. É que eu amo o que eu faço, gente. Isso é maravilhoso. Muito o que eu faço. Não, eu queria te perguntar com relação, assim, a construção intelectual, né? Que é uma coisa que tá vibrante. Nerds. Né? Nerds tá? unidos. Jamais. O que diferencia para ti ativismo, que é uma coisa que tu traz, né? De autoridade técnica na construção da tua reputação hoje, assim, né? Eu acho que o selo Porque tu tem as duas coisas, tá? Eu que te assisto ali, que te consumo. É importante, né, galera? Criadora de conteúdo, né? Acorda 1 hora mais cedo todo dia, porque são 7 plataformas rodando ao mesmo tempo, quase todos os dias. Parênteses, ela fazendo o vídeo de maquiagem. Maqui fala, minhas amigas falam, gente, meu Deus, como é que ela consegue? Ficou incrível aquilo ali, porque tu tem certeza que tu vai assistir a pessoa fazendo um tutorial de como é que ela se arruma para ir trabalhar, sei lá eu. E daí tu fala
de um conteúdo Dicas de carreira. super importante, porque tu conseguiu transformar, traduzir em 3 pilares simples e gravou um Reels desse tamanho, que tu assiste rapidinho, tu pega aquela dica. Então, assim, tu tem essa coisa da piada também em ti, né? Eu sou Mas tu é uma ativista, só que tu é uma ativista intelectual e cheia de embasamento técnico. Meus amigos falam, meu Deus, se as pessoas convivessem mais contigo, ela ia ter muito mais engraçado. Mas isso eu tenho do meu pai. Meu pai é um cara extremamente bom-humorado, militar. Tu olha assim e fala, meu Deus, como ele é quietinho. Daqui a pouco ele larga uma piadinha, tu fica rindo sozinho, ele fica te olhando. Então isso eu puxei do meu pai. Mas acho que o selo intelectual, acho que eu sempre pensei, planejei, me organizei para estudar e trabalhar com grandes instituições que me dessem esse selo. Então, quando vai olhar o LinkedIn, eu estudei na Fundação Dom Cabral, meu MBA executivo é um dos melhores da América Latina pela Financial Times, o meu curso de conselheiro eu fiz na São Paulo Escola de Negócios, eu sou professora na PUC do Rio Grande do Sul aqui, o meu MBA em TI é na FIAP, que para mim é a melhor instituição quando se fala de questão técnica, e eu fui estudar diversidade nos Estados Unidos, em Kellogg. Eu escolhi isso, por isso que eu falei, eu sou ambiciosa. Eu não tinha dinheiro, eu entendi como é que funcionava a sistemática de bolsas, eu fui bolsista em quase todas elas, 100%. Falei algumas vezes até conseguir. E eu acho que o ativismo vem desse mostrar que é possível, de trazer à mesa nos espaços que eu transito pautas que eu sei que se eu não tivesse ali sentada, elas não seriam trazidas por essas minorias, pelas questões de mulheres, pelas questões de pessoas com deficiência. E tem uma questão mercadológica. Eu vi, gente, o mercado tá indo. Quando eu entrei na Microsoft, olha, para movimentação de cloud, tá todo mundo indo para cloud. Eu vou aprender esse negócio porque eu vou ser a única pessoa que sabe disso. Aí agora, estamos indo para inteligência artificial. Vão existir dilemas éticos que ninguém está discutindo, mas tecnicamente quem é que vai te ensinar a utilizar, a fazer o teu próprio agente, como é que educa? E isso me diverte, assim. Eu realmente me divirto fazendo essas coisas e ensinando as pessoas, talvez por vir por uma geração de professores. E o que vem primeiro daí? O ativismo ou esse embasamento técnico que gera o ativismo? O que é? Eu acho que são por fases. Tal qual o videogame. Depende da fase. Porque essa semana eu estava refletindo muito sobre falando de marca, né? Era um texto que eu estava escrevendo no aeroporto. Quanto do teu tempo por dia tu tem investido no teu sonho? Por que eu disse isso? Comecei a tocar as minhas redes e tal, fiz uma repaginação nos últimos tempos com uma consultoria, e aí semana passada eu falei assim, eu não tenho tempo para cuidar da minha imagem, não tenho tempo para cuidar do meu currículo por causa da secretaria. E aí eu comecei a revisitar e falei assim, gente, quando eu tava no cursinho, eu tinha 2 empregos e estudava no outro. Eu dormia em qualquer lugar em 5 minutos, porque eu tinha 10 minutos para dormir, acordar e ir embora. Eu fiz 2 MBAs ao mesmo tempo na pandemia. Eu trabalhava no Google e tinha 2 ONGs que eu tocava, que eu era presidente. Cara, eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente já passou por coisas muito mais difíceis e investir nesse sonho. Então, hoje, eu invisto nisso tecnicamente. Então, todo dia, as 2 coisas me nutrem. Eu acordo, faço a minha parte técnica, porque eu me sinto, tô aprendendo alguma coisa. E aí, se eu vejo algo que me irrita, eu vou lá e desabafo e o ativismo vem junto. Quanto tu dedica ao teu sonho? Todos os dias, 1 hora religiosamente. Todo dia. A minha meta de vida. Então, aí fala, Lisiane, como é que tu faz tudo isso? Primeiro, vamos tirar uma parte que tu falou dos filhos. Eu não tenho filhos, eu tenho um filho pet. Eu não tenho plantas. E eu tinha um ex-marido que me ajudava a fazer o supermercado. Eu delego tudo e eu como de barriga. Então, eu tiro muito, eu delego muita coisa do operacional. Tu faz supermercado online? Faço. Ah, tá. Só Pra ganhar pontos. Saber que já quer digital, né? Pra ganhar pontos na Livelo. Não é publi, mas é só por causa disso. Mas eu uso muita comida pronta. Eu automatizei muita coisa da minha vida, então fazer essa coisa de agente de inteligência artificial. E eu tenho um time, eu tenho várias pessoas que me ajudam em muita coisa. Então eu tenho 2 assistentes, um time na secretaria que me ajuda muito. Eu não tenho problema de delegar coisas. E eu respeito as coisas, não vai dar pra fazer, não dá pra fazer. É a vida, gente. Tô em paz com o que tá acontecendo. Mas eu resolvi, então, nessa nova fase, eu falei, nova fase, nós vamos fazer novas coisas. Então, eu vou acordar 1 hora mais cedo todos os dias, vou ficar concentrada nas minhas coisas, vou começar a trabalhar normal na secretaria, vou ter o meu tempo de lazer. Então, eu durmo 8 horas, pessoal. Eu tento tomar os litros de água de todos os dias.
Eu treino pelo menos 3 vezes na semana, e tu falou que a tua corrida é o que é importante. Eu vejo a novela das 9, inclusive acho muito importante a novela das 9. E essa coisa dos grupos de WhatsApp, de estar em contato com as minhas amigas, também me nutre muito. Tu trouxe pra mim isso, eu ia te perguntar, o que que para ti é prazer? Porque tu é uma pessoa tão cheia de propósito e a gente olha e pensa, pode ser pesado isso, porque realmente É, são muitas bandeiras que ela você carrega. vai ter que tomar muito cuidado. Algumas, Lizzy, que tu nem são necessariamente escolhidas, porque elas são tuas, porque É. vieram contigo, Não, são tu. sentou na cadeira, é isso aí. É tu. Não, É, e é tu ali. Tu tem a questão toda em ti. A gente olha sim. pra ti, a gente vê uma mulher forte, uma formação incrível, negra, que trabalhou pro privado e agora está no público, fazendo servindo a população. É muita coisa É muita junto, coisa. é mulher, né? É uma mulher que até aqui escolheu não ser mãe. Tá congelado lá. Só falta o Pra pai. hora Só falta o que pai. valer a pena. Então, assim, são muitas bandeiras dentro da mesma pessoa. E aí me vem assim, que Como eu me isso não divirto. tem como é que tu te diverte. Prazer. Tem várias coisas. Coisas que eu gosto. Primeiro, fofoca. Todo mundo Aí eu li isso sabe aí que eu amo fofoca. Então, agora a gente tem um artigo de Harvard que diz que a fofoca ajuda a carreira das pessoas. Eu gosto, eu tenho todas as figurinhas de alerta de fofoca. Eu gosto mesmo, eu sou uma comentarista da vida alheia. Eu sou mesmo, porque tem gente que não admite. Eu, pelo menos, admito que eu gosto. É isso, acho muito importante. E saudáveis, sempre saudáveis, né, gente? Prints também gosto muito. Segundo, os grupos de WhatsApp com as minhas amigas. Todos os dias, acho que tem aqueles grupos premium, que é assim, acordei e vai desde notícia de como é que tá, como é que estão os filhos, da gente jantar junto, e essas coisas. Esporte tem um lugar muito importante. Eu gosto tanto que a gente falou, né? Que quando eu quebrei o dedo e tudo, qual foi a primeira coisa que eu perguntei pro médico? Quando é que eu posso voltar a treinar? Porque ali é repetição. É 1, 2, 3, 4, 5, é o quanto eu fico mais forte. Eu fofoco um pouco com a minha personal, isso me faz bem. E dirigir. E eu falei, eu faço essa estrada Então, 260 quilômetros. eu tenho a família em Pelotas, é um Não, super sacana. gente, pra mim é uma terapia eu escutar um podcast no carro. Eu tenho uma playlist que eu canto e faço karaokê, eu e o cachorro, e aí. Então, todas as ideias mirabolantes de Maqui eu tenho na estrada, indo e voltando, que são 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. Eu normalmente vou sozinha e eu amo muito dirigir. Então, sempre que tem viagem de família, a gente fez nos Estados Unidos, fez Califórnia de carro, foi até Vegas. Eu já fiz Jamaica toda de carro. Eu fui até Argentina de carro e voltei. Eu gosto de dirigir. Pra mim, isso é terapêutico. Ai, que delícia. Não sei trocar um Uma coisa que pneu. nós temos em comum, eu amo dirigir Não com sei trocar música. um pneu. Mas vou chamar um seguro, porque vai quebrar minha unha. Mas Mas. aí tu já tem tu já sabe como terceirizar, então o negócio tá Já. maravilhoso. O negócio é ter sinal de celular. Como é que tu decide na tua vida o que que vai ser público e o que que vai ser íntimo? Quando tem vida pública, que é uma pergunta que eu, como mulher, me faria, assim, porque a gente, né? A gente é tão latente, Sim. a mulher, né? Como é que é isso? Como é que tu escolhe isso? Sendo uma mulher franca como tu é, uma mulher falante, transparente. Mas a minha melhor amiga, minha irmã, é gestora de crise. Inclusive, eu tava falando com ela agora, então tudo eu penso. Viviane disse que eu não posso falar isso. Viviane disse que eu não posso falar aquilo. E é bom ter essa rede. Acho que depois de uns anos, a gente aprende que quando tu te expõe como criadora de conteúdo, como pessoa pública, as pessoas se sentem à vontade de falar o que elas têm vontade. É bom, mas é ruim. Então, nós duas que passamos pela experiência incrível do divórcio, primeiro começa assim, mas por que Incrível, você né? se É formadora, né? é transformador. Por que você parou? Mas eram tão felizes, mas ele era tão maravilhoso. E aí todo mundo se sente à vontade de opinar. Eu falei, mas meu anjo, eu não pedi a tua opinião. E eu tomei a decisão e eu tô em paz com ela. Aí depois essa, de como tu tiveste, em que ambiente. E a internet é território sem lei. Então as pessoas. Teve um que falou assim. Muito militante pela igualdade racial e alisa o cabelo. Aí eu me irritei e já falei assim, eu não sabia que o meu cabelo definia meu ativismo. Muito obrigada por ter me contado, transformou a minha vida. Mas outras coisas a minha vida privada mesmo, a minha relação com os meus amigos, vocês vão ver muito pouco nas redes. Acho que eu dei um exemplo. Eu fui pra Londres estudar, não contei pra ninguém. Eu comprei um cachorro, fiquei 1 ano, não contei pra ninguém que eu comprei o cachorro.
Porque todo mundo dizia, ai, ele vai sofrer. Ai, porque tu trabalha demais. O cachorro tá aí, feliz, contente, saudável, nunca foi pro hospital só uma vez que ele comeu uma tampinha de coisa, tá ótimo. É, E cada um tem uma mãe, né? A gente é a mãe o que pode. mas eu Começa acho por aí, que né? Uma liberdade. eu escolhi que a pessoa das redes sociais vai ser a pessoa que ensina inteligência artificial, que mostra um pouco dessa vulnerabilidade, mas eu não mostro em tempo real onde eu tô, nem o que eu vou fazer, nem se eu vou viajar, até por questões de segurança. Como é que tu vê vulnerabilidade exposta a serviço, numa posição de serviço público? Aí é Tu vê difícil. diferença Aí é entre o difícil. privado e o público Com nesse... certeza. Eu sou muito mais cuidadosa no setor público. É. Porque tem muito mais atenção. E isso vai. No setor privado, ninguém se importa se tu curtiu uma foto, se tu seguir um perfil, se tu tá falando alguma coisa. Mas quando tu vai pro setor público, isso é importante. Se é situação, se é Como oposição, é que se tu tem a ver vê com. isso? Como é que tu vê? É como se meu algoritmo mental fosse programado para isso. Então eu entro e já tenho cuidado. Nisso aqui eu não vou, isso aqui eu vou, com essa pessoa eu vou, nesse evento eu posso ir, ou consultar mesmo a liderança. E eu tenho, acho que alguns conselheiros que me ajudaram a navegar, que tem mais tempo de política, que fizeram isso. E no meu caso, que fiz uma opção, que eu não sou filiada e não vou me candidatar, inclusive todo mundo pergunta, tu vai te candidatar eu que é a rainha da Fena Doce? Porque é a única coisa que deve acontecer esse ano. É muito mais tênue esse cuidado, mas acho que esse algoritmo educado para pensar, isso eu posso, isso eu não posso, essa foto pode, essa foto não pode, esse lugar pode dizer que vai, esse lugar não vai. E tem a questão institucional que pouca gente sabe, é importante a gente falar aqui. Nessa mesma aula eu falei assim, voltei hoje pela manhã. Se tu abrir o Diário Oficial, tá certinho que eu saí de Porto Alegre na quarta, que eu fui ter 4 agendas na quinta, onde essa agenda, com quem essa agenda, serviço de que essa agenda, que horas eu voltei e que eu tinha que voltar hoje. Então, eu tenho uma autorização do governador para sair do estado. Então, tudo isso é monitorado, desde um carro rastreado, porque eu estou a serviço do povo, e é fato, e é certo. Mas tem que ser muito mais cuidadoso, muito mais cuidadoso. Aí tem muita gente que fala que é o CPF, mas não é só o CPF. Para mim, o dano reputacional é muito maior. É o que eu mais tenho medo, assim, tem um vídeo que eu gravei. Eu tenho medo de fazer alguma coisa que destrua tudo que eu construí até aqui. Porque deu muito trabalho. E é isso, uma escorregada e eu não vou conseguir voltar. Isso é um desafio, porque a gente, na verdade, se a gente fosse olhar para o servir, seja ele no privado ou no público, é a mesma pessoa, é a pessoa que está ali, nós somos todos humanos, né? E eu vejo esse atual momento, né, esse atual governo como um governo muito humanizado. Então, eu acho que isso é muito positivo. E aí eu até te coloquei como uma pergunta aqui, que conselho tu daria para líderes com relação à humanização dessa posição? Porque quando eu te assisto na rede social, eu te vejo uma liderança humana ali. Quando tu brinca colocando uma touca para fazer um tutorial de maquiagem, que não é tutorial de maquiagem, é uma trollagem, como diz a minha filha. É um clickbait, caça likes. Aquilo é humanizar a tua figura de uma forma que a gente se sente realmente mais representado e mais próximo, porque é um ser humano como a gente, e desmistifica aquela questão da política pejorativa. Sim. Porque não é mais a máscara do político. A gente está vendo uma pessoa que trabalha com política pública sendo humana ali. E isso faz muita diferença, toca de uma forma muito diferente quem está do outro lado. Eu acho que humanizar é trazer para a mesa, porque às vezes tu não sabe o que está acontecendo. E tem até o livro que eu gosto muito, que é O que o seu CEO quer que você saiba. Eu dei pro time, acho que no primeiro que eu ganhei do meu mentor, que é assim, eu tenho certeza que eu só vou ser reconhecida como uma boa chefe quando terminar o termo. Porque isso aconteceu com os meus chefes. Eu reclamava. Terminou. Depois viraram mestres. Eu gostava, o melhor chefe que eu tive. Meu Deus, que chefe maravilhoso, que saudade. Acho que esse é o primeiro. Acho que o segundo é compreender que todo mundo vai errar. Não tem, na maternidade, na liderança, tu vai errar, ponto. Não tem, assim. Eu sempre falo, tal qual o grupo Revelação canta, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Tu vai errar como chefe, vai errar como mãe, vai errar como filho, vai errar. E eu gosto muito quando eu tenho situações. As relações pressupõem experimento, né? Não adianta. E às vezes tu tá irritada, por isso que eu luto boxe toda quarta-feira. Agora não mais, porque o meu pé ainda tá meio. Às vezes trazer pra mesa tudo que tá acontecendo, as pessoas não veem. Então, ter conversas assim, deixa eu. Tá reclamando de tal coisa, né? Meu chefe sempre fala assim, o que tu quer que eu faça sobre isso? Essa é uma pergunta. Mas a segunda assim, deixa eu te colocar tudo que eu tô passando, ó.
eu tenho essa dificuldade de horário, eu tenho isso aqui que tá acontecendo, tem X coisas no meu pratinho que talvez tu não note, e mais essa que tu tá colocando. Então, eu acho que o que humaniza é trazer para a mesa todas essas coisas. É assim, gente, vocês estão achando que é super, que é legal, maravilhoso ser secretária de Estado. Vocês sabiam que o meu salário é público, todo mundo sabe quanto eu ganho? Vocês sabiam quanto diminuiu, que é relevante? Vocês sabiam que eu não posso mais dar palestra, não posso dar aula, não posso vender público, e ninguém mais me convida para evento nenhum porque eu virei agente público? Que eu não posso encontrar minha melhor amiga porque ela tem um cargo na Oracle e eles acham que pode ter conflito de interesse e a gente não pode se ver? As pessoas, welcome to my life. Então, eu acho que o humanizar e trazer essas coisas. Vocês sabiam que me doeu muito no meu primeiro mês, quando eu sentei na cadeira e ninguém me reconhecia como uma autoridade, que eu tenho que pensar em cada coisa que eu vou falar, como eu me senti quando eu fui vaiada? Esse aí foi louco. Eu quero essa história. Nossa, foi. Mas eu também, eu errei, eu reconheço meus 50%. É, e aí as pessoas ficam, ela é um ser humaninho também. E às vezes eu erro, tanto eu ia quebrar o dedo e ia trabalhar, e eu, não. E às vezes até para se colocar no teu lugar, precisa entender que lugar é esse, vamos né? viver, senta na cadeirinha aqui da tia. Eu fui vaiada. Pra gente, já estamos aqui num cortando. Eu fui num evento político. Já nesse cargo. Já nesse cargo. E eu sou uma pessoa muito leal e grata. E eu reconheço quando as pessoas fazem as coisas. E a gente estava falando de treinamento antirracista. E eu citei que eu não seria o primeiro estado a fazer um treinamento antirracista se eu não tivesse o patrocínio, o sponsorship do meu chefe. Quando eu falei isso, a galera já veio voando, né? E eu segui falando. Porque não importa o lado que tu tá, desde que as coisas sejam certas e transformem as pessoas para melhor, a gente tem que reconhecer isso. E tu vê, não foi o que tu disse que vaiaram, foi só o lado. Não foi o que tu disse. Porque se eu tivesse falado do lado de quem tava vaiando, possivelmente não teria vai. Enfim. Aí eu fiquei, normalmente, nessa aí de marca, eu voltaria para casa, ficaria quietinho, não falaria nada. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou meter o louco hoje, eu vou escrever um negócio braba e depois eu vejo o que dá. Depois eu ligo pra Viviane, que é essa minha amiga, que sempre eu falo assim, quando eu vou fazer alguma coisa ruim. Às vezes eu aviso e aí ela diz, não faz, aí eu não faço. Mas às vezes eu faço e ligo pra ela avisando, fiz, se der ruim me ajuda a resolver. Eu tenho duas amigas que são gestoras de crise, na verdade. E aí eu fiz. Exatamente pra isso, para as pessoas verem que não é fácil. Que não é fácil escolher, assim. E que tá tu ali, né, também, né? Tem alguém ali. Claro, A gente não é a missão só, né? Não. E é finito. O trabalho é finito e ele é só uma partezinha de quem a gente é. E quando eu te vejo nas tuas redes sociais, como tu te comunica com a gente, né? Eu quero que as pessoas se sintam conversando assim comigo. Eu percebo ali muito afeto, né? Tu é uma pessoa muito afetiva, assim, no jeito de tratar. Construída, porque eu era meio dura. Não, mas é que dá pra ver, pragmatismo é teu também. Mas até não tô te falando uma pessoa emocional, mas uma pessoa, assim, do afeto. Sim. Porque tu passa essa afetividade. E a primeira coisa que tu falou pra mim hoje, quando tu sentou aqui, foi da família. Sempre. Então, isso tá em ti, né? Essa questão. Como é que tu consegue, ou que tu escolhe todos os dias resguardar esse jeitinho? Porque a gente entra ali, tu não acredita, tu custa acreditar depois de ver 1 rios, 2 rios, 3 rios, 4 rios, custa acreditar que tu é política. Eu sou um agente político, tá terminando, pessoal. Um agente político. Mas tu custa por quê? Porque ali tu vê uma mulher, tu vê afetividade. Tu vê vulnerabilidade. Tu vê uma inteligência emocional naquela entrega, porque a gente sabe que tu não tá fazendo uma entrega irresponsável ali. São coisas que têm fundo, que têm função. Como é que faz pra resguardar isso que é tão teu? Porque isso é lise puro. Mesmo sendo um agente político. Porque eu sou a Lise antes de ser política. Eu sou a Lise antes de ser secretária de Estado, foi o que eu falei. Eu sou a Lise que gosta de cantar dentro do carro, que gosta de dirigir. E quando eu estou secretária de Estado, e eu sempre soube que eu estaria, eu achei que ia durar 1 ano, já vão a 4. E desde o início eu falei, eu não vou mudar quem eu sou por causa desse cargo. Eu vou me divertir, eu vou dar risada. As faxineiras lá do prédio sabem que quando eu tô meio de mau humor, eu vou andar de pé no chão dentro da minha sala e eu vou receber as pessoas de pé no chão. Eu vou entrar e vou dar bom dia para todo mundo. Na primeira Páscoa, eu tinha ido para os Estados Unidos numa missão internacional
Eu perguntei quantos funcionários tinham no centro administrativo, são 300 que trabalham na empresa, eu trouxe mini MMs para 300 e eu embalei um a um. Porque é isso que eu sou. É o afeto que eu te digo que eu vejo ali no Eu negócio. me divirto, eu dou risada. Perguntei, aí galera, qual foi o carnaval? Claro que eu fico mal-humorada, eu sei que quando eu tô sob pressão eu fico meio direta, e às vezes eu sou meio straight to the point, mas eu quero que as pessoas enxerguem. Quando eu fiz a minha entrevista na Microsoft, me perguntaram, o que que tu traz pra ti, meu? Alegria. Depois eu me arrependi. Mas é isso, eu me divirto. E eu quero que as pessoas se sintam bem. Eu falei, agora a gente tá em época de Salt Summit, e eu falei pra pessoa que é líder do meu time, eu falei, eu quero 3 coisas de ti aqui. A primeira, nós temos que garantir que vai ser a melhor experiência em todos os anos para as pessoas vulnerabilizadas e minorizadas que a gente vai levar. A segunda é que a gente vai deixar a marca da secretaria porque é o nosso último Salt Summit, a gente sabe que ano que vem não tem e vai. E a terceira, eu quero que tu não burnout. É isso. É se preocupar com o cuidado das pessoas da grande escala para a pequena escala. E é isso que eu acredito. Que demais. Que demais. Me diz, me conta, se tu fosse começar do zero hoje, o que que tu faria diferente ou se tu faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Eu acredito que nada se move sem que a energia é maior que é. Então, se eu mudar uma vírgula, eu não seria quem eu sou e eu não estaria onde eu estou. Eu acho que eu sou muito mais pra frente. O que que eu vou fazer de diferente agora? O que que eu aprendi com essa experiência para ser uma pessoa melhor, ou criar um projeto melhor, ou ter uma ideia diferente? Mas eu não mudaria nada. Eu sou muito grata até as coisas ruins que aconteceram comigo. Como é que tu quer ser lembrada, Lizzie? Ahn, E aí eu vou te colocar principalmente com relação, eu acho que na vida é uma coisa, mas eu te vejo tão jovem, e tão com um caminho tão longo e promissor eu pela espero, é frente. longevo. Eu quero te acompanhar tanto, porque eu acho que tu já fez tanta vida dentro de 36 anos, vem tanta coisa aí. Então te dizer assim, te perguntar com 36 anos como é que tu quer ser lembrada na vida, eu acho que é uma pergunta estranha, retórica. Mas eu quero te perguntar como é que tu quer ser lembrada após a tua experiência de agente político. Não, mas eu tenho a resposta para a primeira pergunta. É uma frase, eu não vou parafrasear direito, porque eu não decorei ela, mas ela fica no fundo de todas as minhas telas. O Carl Lewis foi um esportista americano que bateu o recorde e ele fala que ele quer ser lembrado como uma pessoa que inspirou as pessoas a fazerem coisas que elas achavam impossíveis. E é isso que eu faço todo dia. Quando eu cheguei aqui, tu disse, não, mas eu não vou aprender esse negócio, parece impossível. E se eu te ajudar a aprender isso, massa. Se as pessoas, a gente faz evento de mulheres em tecnologia durante o Salt Summit, veio uma menina e me falou assim, antes de eu ir no teu evento, eu não entendia de tecnologia, agora eu quero fazer isso, quero transformar a vida da minha família. Quando eu faço um projeto de mulheres conselheiras de administração, tem tanta mulher que nunca pensou que isso podia ser um passo. É isso, eu quero ser lembrada como alguém que inspirou as pessoas a fazerem coisas que elas achavam impossíveis. E que deu as ferramentas, né? Porque inspirar é uma coisa, eu quero que elas realizem esse negócio. Que legal. O que que ninguém vê por trás da tua imagem pública? Que ainda é teu, que tu conseguiu, depois de todo esse trajeto, guardar, assim, que é um momento que é teu íntimo. Eu acho que essas minhas piadas em politicamente incorretas Incorretas. que eu tenho só nesses grupos dos meus amigos que falam assim, nós no juízo final, Esse olhando grupo é aquele. os nossos prints do WhatsApp. Não, o teu grupo é aquele que tem, eu adoro ter uma piada nas redes sociais, que é a amiga dizendo assim, onde é que tu colocou o teu celular? É Exatamente. tipo isso. É pra tipo ninguém isso, ver assim, aquilo. e o nome dos grupos é assim, tem um que é um dos principais, que é todo dia, que é Vim pela Fofoca. É isso, velho. Eu tô aqui, então, isso aí, e eu tava pensando nisso no carro, meu Deus, se um dia, sei lá, tem um espião gravando tudo que eu falo nesse celular, eu vou pra cadeia e nunca mais vou sair. Então, eu acho que essa preservação bem humorada, assim, de ter essas tiradas, isso da porta pra fora, algumas das pessoas, mas a maioria não. Até porque eu não posso falar tudo que eu penso. Eu fui sinalizada que eu vou ter que terminar essa conversa, mas eu quero te fazer uma última pergunta que é a percepção do teu lado. Tá. Depois eu vou te dizer a minha percepção, tá? Mas que marca que tu acha que tu deixas em mim? Ou nas pessoas que te escutam? Em mim, tô falando eu como o todo, né? Como Em as mim, pessoas que estão como nos as assistindo, pessoas. nossa, gente, isso é uma loucura. Tem muito o desejo que eu quero deixar e o que realmente fica. O que eu quero deixar é essa coisa leve,
bem-humorada, que dá para ser alguém relevante que vai transformar a sociedade, que eu sou consciente que eu transformei, sendo leve, bem-humorada e mantendo os teus valores. É isso, eu quero que as pessoas vejam assim, dá para ser uma secretária de Estado que não perde a essência e que se diverte a cada dia transformando. É isso. Ah, Elise, eu fico bem emocionada de entrevistar mulher, de te entrevistar aqui, de te ter aqui, de Já te ter conectou na hora. com esse poder, tá? Eu tinha colocado em cima do que eu li sobre ti, que tu mostra que liderança não é sobre perfeição, eu pensei, porque eu fui vendo os teus rios e as tuas coisas, eu pensei, nossa, é sobre consciência, liderança para ela. Que tecnologia não é sobre máquina, mas sobre pessoa, Sim. pessoas e lugares, acesso, né? E que marca pessoal não é sobre autopromoção, mas sobre impacto. Isso tu me passou enquanto eu li as tuas coisas, mas agora que a gente conversou, Agora que a gente se que a divertiu. gente se divertiu, tu passa muito mais, assim. Eu quero te dizer que tu passa com certeza que é possível. Ah, que bom. Esse é o Que é desejo. possível. Que ontem, quando eu caía, Ai, quebrei meu minha Deus do mão, céu. e eu pensei assim, isso não é nada, porque eu tenho um propósito amanhã, que é estar conversando com as pessoas que eu recebo no hora H. Quando eu vejo a tua história, eu vejo sentido naquilo que eu estou movimentando, que eu fiz de Sim. ontem para hoje. Eu vejo uma pessoa maior, no sentido de impacto, que está lá nos ajudando em tantas coisas, para as quais eu me sinto, inclusive, cliente, né? Sim. E eu te vejo impactar porque tu sabe que pode, tu carrega essa confiança com todas as bandeiras que estão em ti nativamente e que tu tem esperado diariamente, porque são bandeiras que exigem, a gente sabe que a gente vive num país que está muito aquém ainda, mas que tu consegue mostrar para nós mulheres que dá. Vai dar. E a gente vai dar porque a gente tá junto. Eu quero te agradecer porque com um sorrisão essa mulher veio do aeroporto de São Paulo. Eu amo São Paulo, mas eu acho que São Paulo come a gente. Drena, Come a gente, Nossa. drena, né? Eu para passar um dia em São Paulo a trabalho, assim, eu fico 2 de ressaca posterior, bem né? isso. Porque é uma coisa que arrasa com a gente. Eu não sei se a energia da cidade é muito rápida, muito... Mas tu veio e está aqui, né? Chegou cedo aqui, estava aqui comigo, e eu quero te agradecer por estar aqui. Eu que tô feliz. Te dizer que tu conte comigo, com o Jô Silveira, e conte com a mídia, com o que tu precisar para levantar essas bandeiras aí, que eu sei que são pesadas. Muito obrigada. Mas que tu carrega com leveza. Vamos carregar junto. Tá? Muito obrigada. Um beijo, então, quem veio pro Front hoje com a gente foi Lizzy Lemos. Curtam muito, porque essa mulher tem muito poder. Beijo.